Ele te convida a viver a dependência. Dependência. Aprendemos que ser dependente de algo ou alguém é um sinônimo de fraqueza. A independência precoce é o caminho mais rápido para o sucesso. Ao apresentar essa ideia, a cultura atual nos ajuda a matar Deus em nosso coração. Afinal de contas, somos autossuficientes. Entretanto, Jesus tem para você um outro convite. Ele te convida a viver a dependência. E aí, galera, estamos de volta, depois dessa música maravilhosa que rolou aí. Queria agradecer a banda que está aqui, Deus abençoe vocês, valeu. Nós estamos seguindo nessa série sobre valores cristãos. Nós que estamos no mês da Juventude Batista, comemorando esse mês através de uma live aí com você, falando sobre esse tema. Já falamos sobre inconformismo, já falamos sobre autenticidade e hoje a gente vai falar sobre a dependência, um valor que eu acho que tem cada vez mais se tornado raro no meio da juventude. Vamos orar mais uma vez? Ó Pai, em nome de Jesus eu venho te clamar que o Senhor esteja usando a minha vida, apesar das minhas falhas, dos meus pecados, de tudo aquilo que me faz, ó Deus, ser, ó Pai, alguém que não é digno, nem merecedor, mas que o Senhor possa ter misericórdia sobre a minha vida e usar a minha vida para falar, ó Deus, a todos aqueles que estão assistindo agora, ao vivo, aqueles que assistirão depois, posteriormente, ou onde essa mensagem possa chegar, que o Senhor possa falar aos corações através da minha vida. Essa é a minha súplica, o meu clamor, em nome de Jesus. Amém. Galera, queria falar um pouco sobre independência, aliás, dependência, mas antes de falar sobre a dependência, eu gostaria de começar falando quanto hoje nós vemos pessoas, e principalmente a juventude, que busca uma vida independente, né? Todos buscam viver uma vida longe ou independente em qualquer que seja a área. Nós não queremos depender para sempre dos nossos pais, seja financeiramente, emocionalmente. Nós não queremos depender de um estado. Nós não queremos depender, enfim, de tantas outras coisas que muitas vezes tentam nos prender. A gente sabe, inclusive, que os estados, quando se diz de países, ao longo da história, procuraram também a sua independência. Quem não lembra, no dia 7 de setembro de 1822, se eu não me engano, quando 1822, quando houve o grito de independência lá de Dom Pedro I, né? Independência ou morte. Mas com o Senhor a palavra não é independência ou morte, é o contrário, é dependência ou morte. Se nós não quisermos morrer, nós precisamos viver dependentes de Deus. E eu quero começar dizendo que existe, isso mesmo, existe uma mentira organizada. Aliás, não existe só uma, existem várias mentiras que são organizadas. E o Evangelho vem justamente para combater essas mentiras que são organizadas para que vidas possam ser destruídas. E nós temos aí várias mentiras que vão sendo organizadas pelo mal, pelo inimigo, por pessoas que querem destruir ou acabar com a vida de algumas outras pessoas, ou acabar com o sistema, e muitas vezes isso acontece do próprio inimigo mesmo, né? Quem nunca leu aquele livro Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, é bastante interessante ler, porque ali ele coloca como funciona, é lógico que hipoteticamente, mas existe muita verdade nesse livro, como funciona o trabalhar do inimigo e as mentiras que ele vai criando. E hoje eu quero falar sobre uma mentira organizada
que é a mentira que tem nos dito cada vez mais que você pode ser o Deus de si mesmo. Uma mentira organizada e colocada por Satanás lá no Jardim do Éden, onde diz que, veja, para que você pode ser como Deus? Por isso que ele não quer que você coma desse fruto, porque ele tem medo que você, ele tem medo, pois ele sabe que o dia que você comer desse fruto, você será como ele. E essa mentira começou a ser organizada ali, naquele jardim, aonde a serpente chega para Eva e fala: olha, coma e serás independente, serás igual a Deus. E ali, naquele momento, começou-se a ser implantada a mentira organizada, estruturada, de que nós podemos viver longe, distantes e independentes de Deus. Mas como nós já vimos, isso é uma mentira. Eu li uma frase enquanto eu estava estudando para essa mensagem, que diz assim, ó, essas frases que você vê no Facebook, nos lugares aí, no Twitter: independência é quando a gente para de pensar e se permite sentir. Independência é quando a gente para de pensar e se permite sentir. Olha que interessante, esse autor que escreveu essa frase está justamente refletindo aquilo que a gente vê na atualidade. O que a gente vê na atualidade? A gente vê que o que importa hoje é o que você sente. Então as pessoas estão indo cada vez mais atrás daquilo que eles sentem, a racionalidade, meditar, pensar sobre a vida, o que ela representa, já não faz muito mais sentido. Quanto mais os dias passam, quanto mais tecnológicos nós ficamos, menos nós estamos vivendo dessa maneira. Menos nós estamos nos preocupando em viver a vida da maneira correta, e estamos nos preocupando em deixar-nos viver aquilo que sentimos. Por exemplo, eu estou sentindo e eu tenho vontade de viver e de praticar tal coisa, eu vou viver dessa maneira, sem pensar nas consequências que isso pode me causar, sem pensar nas consequências que isso pode causar no outro. E nós temos vivido dessa maneira. A individualidade dos tempos pós-modernos tem levado as pessoas a viverem para si mesmas. Nós vimos na outra série de mensagens, quando nós falamos aqui de Narciso, onde ele olhou para o espelho, olhou para a água que refletiu a sua face, e aquilo fez ele praticamente se afogar e morrer, olhando e buscando. E eu coloquei uma foto aqui de um celular, onde uma pessoa estava olhando para o celular e se autodestruindo, ou seja, cultuando a si mesmo, buscando a sua imagem como se aquilo fosse o melhor, se aquilo fosse o seu Deus. E nós vivemos dessa maneira. Hoje os interesses são voltados somente para nós mesmos. Nós focamos a nossa vida em nós mesmos. Nós temos procurado ser o centro do nosso universo, o centro do universo do outro também. Se eu não estou no centro, se eu não sou a pessoa que está sendo mais visivelmente abençoada, se eu não sou a pessoa que está em evidência, para mim algo tem errado. E essa sociedade, essa juventude tem crescido dessa maneira. Uma das frases é: eu me basto, eu faço o que eu quero fazer o que está no meu coração. Tudo hoje está focado no sentimento. Às vezes as pessoas colocam uma atrocidade no YouTube, no Instagram, no Facebook, e às vezes muitos cristãos vão lá e escrevem embaixo: isso mesmo, seja feliz, siga o seu coração, o que importa é você ser feliz. O que importa não é somente a felicidade, porque tem muitos caminhos que a gente percorre que parece que estamos indo atrás da felicidade, mas estamos indo atrás da nossa própria destruição. E eu queria te convidar a ler comigo
Você já conhece muito essa história, mas Lucas, capítulo 15, a história do filho pródigo, nós vamos ler só um pedacinho dela e diz assim, ó: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: eu quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de uma forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Vamos parar aqui. Aqui nós estamos vendo a história de um jovem que chega para o seu pai, ainda vivo, e diz assim: pai, eu quero a minha herança, me dá o que é meu. E olha que interessante, primeiro, a gente tem que analisar que ele estava pedindo ao pai algo que só se ganha quando o pai morre. Você só vai ganhar a herança do seu pai quando ele falecer, quando sua mãe falecer, e você for o herdeiro legítimo desse valor e dos bens que ele tiver. Uma coisa que eu acho interessante é que quando o filho se adianta e chega para o pai e fala: pai, me dá a minha herança, juntamente com isso ele está matando o pai dele no coração. É isso que Jesus está querendo dizer nas entrelinhas, porque ele chega e fala: pai, para mim, eu não quero saber se o senhor está vivo, se o senhor não está. Aliás, eu quero a minha herança, e para ganhar a minha herança eu preciso matar o Senhor dentro de mim. Eu não quero mais viver na sua casa, eu não quero mais ser dependente do Senhor, eu não quero mais ter acesso a essa casa, eu quero viver a minha vida, eu quero viver ao meu bel prazer, eu quero sair e viver da minha maneira. E olha como que é interessante, eu não me canso de ouvir, aliás, não é raro quando um jovem entra no meu gabinete e fala assim: pastor, eu não vejo a hora de sair da casa do meu pai e da minha mãe para eu poder fazer o que eu quero. Olha que interessante. Por quê? Porque eles acham que ali estão presos, que o mundo lá fora vai ser muito mais legal quando ele puder tomar todas as decisões, quando ele puder talvez assistir o que ele quiser, quando ele puder ir aonde quer, quando ele puder tomar e comer ou usar a roupa que ele quiser. Todos nós, em alguns momentos, tivemos isso na nossa mente, a ideia de que ao sair da casa dos nossos pais, nós seríamos mais felizes, porque faríamos tudo do nosso jeito. Só que essa aqui não é a casa de qualquer pai, essa é a casa de Deus. O filho pródigo chega para o pai e diz: pai, me dá a minha herança, eu não quero mais viver com o Senhor. Jesus está contando essa história para nos revelar que muitos de nós, se não todos nós, em algum momento das nossas vidas, ou ainda permanecendo nesse momento de nossas vidas, chegamos a Deus e falamos: Deus, é o seguinte, eu quero viver da minha maneira. Eu não quero mais saber se o Senhor tem algo para mim, eu não quero mais saber se eu estou na sua casa, eu quero viver a minha maneira. E veja, Jesus está contando essa história há mais ou menos 2000 anos atrás, e a história continua a se repetir, justamente porque essa é a história de todos nós. É a história de uma busca de independência, é a história de uma busca de uma vida longe de Deus, como se nós achássemos que fora dele e longe dele houvesse vida, mas é um ledo engano, porque não há. E eu quero aqui trazer 3 situações para vocês, que a vida longe da dependência de Deus, que a vida longe de Deus, que a vida independente de Deus pode causar em nós. 3 graves consequências.
3 situações em que a vida longe de Deus nos apresenta. A primeira situação que a vida de independência nos apresenta é que a independência de Deus nos leva a uma pseudo-liberdade. O que seria uma pseudo-liberdade? A gente acha que quando nós estamos decidindo por nós mesmos, ainda que aquilo nos domina, nós estamos sendo livres. Você entendeu o que eu falei? É como se o fato de eu poder escolher, mesmo que aquilo que eu estou escolhendo me domina. Tem gente que acredita que isso é estar livre, mas não é. Só que as pessoas têm dificuldade em entender isso. Veja, quantas pessoas já me disseram assim: poxa, ser crente é muito careta, Michael, porque eu não posso tomar minhas decisões, eu não posso fazer o que eu quero. E eu sempre falo: quem disse que você não pode fazer o que você quer? Ah, crente não pode isso, crente não pode aquilo. Eu falei: sim, é verdade? Será que isso mesmo é verdade? Essa é outra mentira que o diabo vai incutindo na mente das pessoas dentro da igreja. Tem gente que acha que servir a Deus é ser escravo de algo, é não poder fazer isso, não poder ir em tal lugar, não poder comer tal coisa. A palavra de Deus não diz nada disso. Muito pelo contrário, quando nós dependemos de Deus, nós temos a verdadeira liberdade. Porque nós entendemos que nele podemos todas as coisas, mas que nem todas essas coisas nos darão prazer, nos trarão vida, nos trarão alegria duradoura. Todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas as coisas nos convêm. Veja, uma pessoa que opta todo dia por usar um determinado tipo de droga, ela se acha livre para usar essa droga. Quando ela para pensar, e como a gente vive muito no mundo do sentimento, parar para pensar é algo raro, porque hoje a gente não consegue mais ficar em silêncio, hoje a gente não consegue mais parar e meditar na nossa vida. Quando a gente para pensar, a gente vê que na verdade uma pessoa que é viciada em droga, ela não está tendo a liberdade de escolher nada, muito pelo contrário, ela está prisioneira daquela situação. Eu já contei para vocês uma história de um pastor que estava no avião e ele abriu a sua Bíblia, estava lendo, e uma mulher a mulher dele que estava do lado perguntou assim: você é crente? Ele falou: sim, sou pastor. E ela falou assim: eu não gosto desse negócio de religião, principalmente da crente, porque lá a gente não pode fazer nada, a gente tem que ser escravo, não pode tomar isso, não pode fazer aquilo, não pode ir a tal lugar. E aquele pastor explicou e falou que não era bem assim. Passado um pouco no voo, ela foi mexer na bolsa e tinha uma carteira de cigarro, e ele perguntou assim para ela: você fuma? Aí ela falou assim: eu fumo, não consigo largar dessa porcaria. E ele virou para ela e disse assim: quem é escravo do quê? Quem é escravo, você ou eu? Porque veja, eu consigo, a partir de Cristo, da dependência de Deus, dizer não a isso. E você que se diz livre, não consegue dizer não a um vício que destrói a sua vida. E a independência vai nos dizer, essa mentira vai nos dizer que nós teremos essa pseudo-liberdade, mas isso é uma mentira. Porque na verdade nós não seremos livres de nada, longe de Deus, nós seremos cada vez mais escravos de nós mesmos, cada vez mais escravos dos nossos pecados, dos nossos desejos. O resgate, se você não escuta resgate, você tem que parar a sua vida, para agora, e começa a escutar resgate, depois do culto, por favor. Mas você tem que escutar resgate. E tem uma música deles que chama Neófito, e uma das partes de um dos refrões da música diz assim, eles confundem ilusão com liberdade. Eles quem? Algumas pessoas, talvez você, talvez eu, em algum momento da vida, talvez todos nós. Se eles dizem sim, se dizem livres, mas não podem dizer não. Esse não poder dizer não, não é que eles não podem de não poder, mas é não podem de não conseguir.
Ou seja, eles se dizem livres, eles falam, eu sou livre, mas eles não conseguem dizer não. Olha que interessante a música. Fazem de conta que a imitação é de verdade. Veja se isso não é uma vida de alguém que está vivendo independentemente de Deus, longe de Deus, confundindo a liberdade com ilusão, porque é uma ilusão achar que você pode viver longe de Deus. E quando você vive essa vida, você bate no peito e fala, eu sou livre para fazer o que eu quiser, eu sou livre para ir onde eu quiser, eu sou livre para falar o que eu quero, eu sou livre para escolher, para ir aonde eu quero, eu sou livre. Mas você que se acha livre, longe de Deus, não pode dizer não. E não é que você não pode, é que você não consegue, porque o pecado tem escravizado a sua vida. Talvez você seja escravo da mentira, talvez você seja escravo de drogas, talvez você seja escravo de pornografia, mas você está batendo todo dia no peito, eu vivo desse jeito porque eu quero. Longe de Deus, você é como aquele filho que chegou e falou, pai, me dá, eu quero viver do meu jeito. Mas a gente sabe aonde acabou a situação daquele filho. A gente sabe aonde que aquele filho foi parar. A Bíblia diz que ele perdeu tudo, viveu tudo desregradamente e foi parar lá com os porcos. Se a primeira coisa é que essa independência de Deus nos dá um falso senso de liberdade, a segunda coisa é que essa independência nos dá uma falsa sensação de saciedade e pertencimento. Eu não me canso de ver adolescente, jovem, quando começa a dirigir, ou quando sai de casa, ou quando tem uma situação onde ele se torna um pouco mais independente do que era, e você olha para a pessoa e vê que agora ele está mais cheio de si, ele se sente mais pertencido a um grupo, a uma sociedade, ou a uma etnia, seja lá o que for. E nós vivemos em busca disso, de pertencimento. Todos nós queremos nos sentir pertencidos, amados, queridos por algum grupo, por algum nicho de pessoas, por alguma escola, por alguma igreja, por alguma família. Nós buscamos o pertencimento. E a gente acha que o fato de nós podermos fazer nossas próprias escolhas, sejam elas quais forem, nos trará essa sensação de pertencimento, nos trará essa sensação de saciedade. Mas esse é um grande erro, porque toda vez que você chega para Deus e fala, Deus, eu não quero fazer isso, eu quero viver da minha maneira, eu quero viver do meu jeito, e nós passamos a viver e a trilhar os caminhos do jeito que a gente bem entende, no começo parece que tudo é muito bom. Eu sempre digo assim, alguma pessoa fala assim, eu vou sair da casa dos meus pais e vou morar sozinho. Eu saí da casa dos meus pais para morar sozinho, acho que eu estava com 28 anos. Eu fui morar com Samuel, um grande amigo meu, você conhece, ele é daqui dessa igreja, lá em Curitiba. E no começo era tudo muito legal, só que daqui a pouco começou a chegar as responsabilidades, estava ele e eu lá, quem vai lavar o banheiro? Quem vai lavar a louça? Vamos jogar FIFA, quem perder lava. A comida era horrível. Ou seja, a mudança da saída da casa do pai para ir morar sozinho é importante, só que a vida também muda. E a gente vai tendo essa vida de pertencimento, mas essa sensação de pertencer, essa é minha casa, eu vou fazer do meu jeito, eu vou chegar a hora que eu quero. Poxa, tudo isso faz parte da vida e é natural que isso aconteça, mas quando a gente chega para diante de Deus e fala, eu quero viver assim, a gente não se dá conta de que essa sensação de saciedade, de pertencimento é passageira. Eu fico imaginando aquele cara saindo com toda a grana que pegou do pai. Pensa você aí.
Suponhamos que o pai seja rico, você pegou 1 milhão na mão, botou no bolso, falou, cara, agora a primeira coisa que eu vou fazer é comprar um carro top, para chegar ali na balada, estacionar o carro, e aí já vou chegar chegando, botar uma beca top, uma roupa top, vou dar uma clareada nos dentes, que meus dentes estão tudo. Você dá um banho de loja, aí você chega, aí vem aquele monte de gente. Porque quando você tem dinheiro, quando você tem status, muita gente vai te rodear. E ela vai te trazer essa falsa sensação de pertencimento, porque você vai chegar no lugar e vai falar assim, poxa, as pessoas realmente me amam. Não, elas têm interesse por aquilo que você pode oferecer nesse momento. Em muitos lugares, em muitos momentos da nossa vida, as pessoas que se aproximam da gente, se aproximam por puro interesse. Você precisa encontrar gente que se aproxima de você por quem você é. Todo mundo brinca, como é que eu consegui casar com uma mulher tão bonita se eu sou tão feio? Você está rindo, mas você está rindo em casa, você também é feio, isso não adianta não. Tem um monte de gente aqui rindo, mas não tem um bonito aqui. Eu sou o mais bonito de todos. Veja, eles estão bravos aqui comigo, gente, mas sabe por quê? Porque quando a gente encontra uma pessoa, dá um parênteses aqui, quando a gente encontra uma pessoa que nos ama, é lógico que a Elis lá no fundo deve me achar bonito também, né? Mas quando a gente encontra alguém que nos ama, a pessoa se relaciona conosco pelo que nós somos. E não pelo que a gente tem. Porque o que a gente tem vai e volta. O que a gente tem pode ser muito hoje, pouco amanhã, mas quem nós somos é o que importa. E quando eu fico pensando naquele jovem chegando, gastando, pagando tudo para a galera, e você já viu isso várias vezes, gente. Pessoas que têm dinheiro e são rodeadas por outras pessoas, são rodeadas por gente que querem, que estão dizendo para eles, poxa, deixa eu ser seu amigo. Só que quando essas pessoas ficam pobres, todo mundo se afasta dele. E a Bíblia vai dizer que aquele homem gastou tudo que tinha de maneira desregrada. Aí fique pensando, você acha que isso foi do dia para a noite? Com certeza não. Se ele pegou um bom dinheiro, talvez ele gastou um bom tempo vivendo aquela vida, aquele monte de amigo. Aí eu me pergunto, cadê aquelas pessoas que quando ele perdeu tudo, gastou tudo, cadê essas pessoas nem para lhe oferecerem um trabalho, nem para lhe oferecerem um lugar para ficar? Não, ele teve que ir buscar um emprego, aonde o único lugar que ele conseguiu foi cuidar de porcos. E cuidar de porcos em Israel era muito, mas muito. Pensa no pior emprego, no emprego mais sujo que você possa ter. Era desonrado, porque o porco era um animal sujo para os judeus. E possivelmente ele foi trabalhar para alguém que não era judeu, pois tinha aquela criação de porcos. Então veja, aquele menino, aquele jovem, pegou a sua herança da casa do pai, saiu, gastou tudo, torrou tudo e acabou naquela situação. Por quê? Porque a nossa vida e a nossa ideia de independência longe de Deus nos dá uma falsa sensação de saciedade e pertencimento. Olha, Romanos capítulo 1 vai dizer assim no versículo 14: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Deus nos gerou para abençoar. Quando você decide viver longe e independente de Deus, no começo pode parecer mil maravilhas, mas você está caminhando para a morte e para a destruição.
A última situação que eu quero falar para você que a independência nos causa é que a independência nos transforma em bicho, em coisa. Existe agora um processo, há muitos tempos atrás, mas existe uma teoria que é cada vez mais difundida da coisificação do ser humano. Isso mesmo, sabe quando o ser humano se torna uma coisa? Quando uma mulher se torna uma coisa para o seu marido, ela nada mais é que um mero objeto. Ou quando uma mulher que trabalha como prostituta, no meio das ruas por aí, alguém para e paga por aquele serviço, ele está tratando aquela mulher, aquele ser humano, isso mesmo, feito à imagem e semelhança de Deus, como coisa. E nós temos coisificado e tornado muitos seres humanos coisa a partir das nossas vidas e das nossas atitudes para com outras pessoas. Toda vez que você usa alguém para se dar bem, que você usa alguém para se promover, que você usa alguém para chegar em algum lugar, você está se tornando aquela pessoa um mero objeto de passagem. Você está tornando aquela pessoa um mero objeto que vai servir de solução para você. Que quando não mais precisa, você simplesmente descarta. Os casamentos hoje, o marido e a mulher estão tratando um ao outro muitas vezes como coisas, que quando não mais serve, eu jogo fora e troco. Só fazer um entre parênteses aqui, se você namora e o seu namorado ou a sua namorada tem te tratado como coisa, eu quero dizer para você, corre, foge, sai fora, porque não é isso que Deus tem para a sua vida. Deus quer um homem e um jovem que te respeite, que olhe para você e diga o seguinte: olha, eu te amo, eu quero fazer o melhor para você, e não que te trate como uma coisa. Voltando para a gente, a Bíblia fala que aquele ser humano, que aquele homem jovem que pediu as coisas para o pai, que saiu de casa, que começou a viver na loucura, viver uma vida desregrada, vai parar com os porcos. E eu gosto de uma explicação que tem do livro do Tim Keller, O Deus Pródigo, onde ele vai dizer que quando a gente se desprende de Deus, nós ainda temos uma energia residual, mas aos poucos aquela energia vai sendo apagada em nossas vidas. E ele dá o exemplo do rabo de uma lagartixa. Às vezes você tira o rabo da lagartixa e corta, o rabo continua mexendo, parece que ainda há vida lá, mas a lagartixa vai embora e aos poucos o rabo vai parando de mexer, e ele para totalmente. Por quê? Porque ele se desprendeu da vida, ele não faz mais parte daquele ser que continuou andando, porque ele foi cortado fora. E toda vez que você chega para Deus e fala, eu quero viver independente, você é esse rabo da lagartixa que é cortado, e por um pouco de tempo você ainda tem vida, você tem movimento, porque a vida que Deus lhe dava, a vida que Deus colocou em você ainda sobrevive, mas aos poucos o pecado e tudo aquilo vai te destruindo, e você vai se tornando coisa, você vai se tornando bicho, você vai olhando para você mesmo e você não se reconhece mais, você não sabe mais quem você é, você começa a mentir, você começa a roubar, às vezes você começa a falar coisas que você nunca ouviu dentro da sua casa, você começa a adulterar, você começa a trair sua namorada, você começa a mentir para o seu pai, para a sua mãe, para o seu patrão, você na escola começa a tratar as pessoas de um jeito que não deveria tratar. Por quê? Porque você decidiu se ausentar, sair da presença de Deus, viver uma vida onde você é o seu Deus, só que você não percebe que essa é uma vida que vai te levar a comer com os porcos. Eu tenho uma experiência muito triste. Eu ajudei muitas pessoas que eram envolvidas com drogas, mas uma situação eu nunca vou esquecer. Um jovem trabalhava na empresa do meu pai, e a esposa dele ligou uma vez desesperada, falou assim: olha, pede para o Maicon vir aqui, que o meu marido sumiu já faz 2 dias e eu não acho ele.
E eu fui até o bairro dele e falaram, a última vez que viram ele estava em tal lugar. Era um matagal, já era 7, 8 horas da noite e eu fui. E eu fui naquele matagal e comecei a gritar e de repente eu encontrei aquele jovem. Ele estava todo urinado, defecado em si mesmo. Ele era viciado em crack e ele começou a chorar desesperadamente que ele pegou R$1.800 e foi na boca, comprou tudo em pedra. Detalhe, ele voltou com um saquinho cheio de pedra pelo caminho para usar, e quando ele chegou no lugar que ele ia usar, não tinha mais quase nada dentro do saquinho. Sabe o que o traficante fez? O traficante, sem ele ver, cortou, picou a pontinha do saquinho para que as pedras fossem caindo ao redor do caminho. Sabe o que ele falou que fez? Ele já tinha andado mais ou menos 1 quilômetro. Ele voltou ajoelhado por 1 quilômetro para procurar as pedras que haviam se caído pelo caminho. Conforme ele ia achando, ele ia usando. E aí eu te pergunto, não se tornou um bicho? Não se tornou uma coisa? E não pense você que isso não vai acontecer com todos aqueles que decidem viver independentes de Deus. Todos aqueles que procuram viver dessa maneira serão colocados e terão as suas vidas levadas ao lugar mais sujo, mais imundo. Hoje em nossa sociedade, com certeza, talvez não seja comer com os porcos, mas aquele menino, naquele momento, todo sujo, urinado, defecado, pirado do efeito da pedra, há 2 dias fora de casa, dormindo na rua, tendo uma cama, ele chegou no mais fundo do poço, porque ele decidiu viver da maneira dele, longe de Deus. Ele decidiu e achou que as próprias escolhas dele poderiam levá-lo a ser feliz, poderiam levá-lo a uma verdadeira liberdade, mas não, isso é mentiroso. Agora sim, Romanos capítulo 1, versículo 22 diz assim, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, de quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação dos seus corpos entre si. E aqui vamos ter mais texto em Romanos capítulo 1, mas em Romanos capítulo 1 fala daqueles que decidiram viver por si só. John Stott vai dizer que a saída de Deus nada mais é do que Deus abrindo o caminho e dizendo para aqueles que batem no peito e dizem, eu quero ser livre, eu vou ser livre. Deus está dizendo para eles o seguinte, você quer viver essa vida, então vá. E Jesus diz isso de outra forma, porque a palavra de Deus diz que Jesus, ao contar a história daquele jovem, quando ele chega ao pai e fala, pai, me dá o meu dinheiro, o pai não retém o dinheiro, o pai fala, filho, você quer fazer isso, então vai. John Stott vai dizer que é justamente essa a ira de Deus, é o pai mesmo não querendo, mesmo olhando para o filho e falar, filho, você vai se matar, você vai perder, mas toma, se é isso que você quer, porque eu não quero ser um pai onde eu vou te obrigar a viver na minha presença, e Deus jamais vai fazer isso com você. Ele te dá a opção, e muitos de nós, jovens, com certeza você, mais jovem do que eu, está batendo no peito e falando, eu quero ser livre. Talvez você venha para a igreja, escuta palavras como essas, diga, não faça isso, não faça aquilo. Às vezes as pessoas nos procuram no gabinete, eu falo, não vá por esse caminho, você vai se machucar, e a pessoa bate no peito e fala, mas isso que eu quero, eu vou fazer. E depois passa alguns meses, ela vem toda destruída, chorando, machucada, e a gente tem que pegar no colo e cuidar daquela pessoa como se fosse
a nossa ovelha mesmo, e falar assim: poxa, eu vou te ajudar agora, mas se ela pudesse não ter seguido aquele caminho. Mas muitas vezes nós queremos, porque nós batemos no nosso peito e dizemos: eu quero viver do meu jeito, eu quero viver independente. Eu quero dizer para você que a independência é uma autonomia ilusória, não existe independência. O diabo te faz independente, mas depois ele diz para você que ser independente de Deus é algo legal, é algo que vai te trazer prazer e alegria, mas depois você se torna escravo dele. Você se torna escravo daquilo que ele coloca no seu coração para viver. E como é triste ver pessoas sofrendo hoje, talvez porque entraram nessa vida de querer ser independentes, de achar que estão fazendo a escolha da liberdade, mas hoje estão com os casamentos acabados, divorciados, estão dependentes químicos, são dependentes de pornografia, são dependentes de sexo barato pelas ruas, são dependentes de roubos, são dependentes de prazeres que não pertencem e não são da vontade de Deus para o ser humano. João capítulo 15 vai dizer o seguinte: sim, eu sou a videira, é Jesus falando, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sabe por que longe de Deus, longe do Pai, a gente não consegue viver? Porque Ele está dizendo que Ele é a videira e nós somos os ramos. Você já viu uma árvore sem caule? Você já viu uma árvore sem o tronco? Aliás, você já viu uma árvore sem o tronco? Só com os ramos? Só com alguns galhos pendurados? Não existe. E tem gente que teima em ser galho sem estar fixo em uma árvore. Jesus está dizendo aqui que essa árvore é Ele, que Ele é a videira e nós somos os ramos e não há vida fora dele. É por isso que quando você chega para o Pai e fala: eu quero viver do meu jeito, da minha própria maneira, aquele galho é podado, você é jogado ao chão e você é pisoteado, você é queimado. E no último dia, quando você tiver que prestar juízo, quando todas as coisas se acabarem e chegar o dia do Senhor, você será queimado, como diz a palavra de Deus. Você será separado para sempre dele. E gente, isso é muito sério. Ninguém mais fala hoje na separação eterna, sabe por quê? Porque nós somos imediatistas, nós só vivemos pensando agora, porque o que importa é o que a gente sente. Então, se eu estou sentindo esse desejo por essa pessoa, ainda que ela é do mesmo sexo, ainda que ela não faz parte, ela não é minha esposa, não é meu marido, eu vou viver porque é o que eu estou sentindo, mas a gente se esquece que no dia do Senhor tudo será trazido a limpo, e a gente vive hoje separado de Deus, e não pensa que se nós vivermos separados da videira, no dia do juízo final, nós também seremos colocados longe, separados dele eternamente. E eu vou te dizer, você não tem noção, e nem eu, do que é eterno. Você já teve dor de garganta e dor de ouvido? Se você já teve uma dor que é terrível, por uma hora, aquela uma hora parece uma eternidade. Agora, quando você joga videogame por uma hora, passa em 5 minutos, não é verdade? Quando você vai ler a Bíblia, ou quando você vai orar, você ora por todo mundo que você conhece. Não assim, Jesus abençoa todo mundo. Você fala o nome de todo mundo, aí você olha no relógio, passou 3 minutos. Aí você fala: misericórdia, fiz alguma coisa de errado, não pode. Aí você ora de novo, daí você fala: Senhor, vou orar mais. No outro dia você ora, que você ora, deu 3h25. Tem algo errado. Mas você pega o seu Instagram e começa a cuidar da vida dos outros, a hora que você vê, fala: nossa, já passou 2 horas.
porque o tempo é relativo. E quando a gente fala de eternidade, a gente não tem ideia, porque nós estamos presos no tempo. Saiba que tem muita gente vivendo independente de Deus e vai fechar os olhos longe de Deus. Não pense que acaba aí. Muito pelo contrário. Essa vida que a gente vive, ela é só um sopro, a palavra de Deus fala, em relação à eternidade que nós viveremos com Deus, ou longe dele. Então, é impossível ser independente de Deus, porque Jesus fala que Ele é a videira e nós somos os ramos. E o Pai é aquele que vem e cuida, que rega essa videira para que ela cresça e dê frutos. Então, meu amigo, longe de Deus, independente de Deus, você não vai chegar a lugar nenhum, você vai ser como filho pródigo. Talvez você vai torrar e viver alguns bons momentos de alegria, mas em breve você estará no fundo do poço. E sabe por que é bom ser dependente de Deus? Porque é o que diz Isaías 41, capítulo 13, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Eu não sei a figura de pai, mãe que você teve dentro de casa, mas já teve algum momento em que você teve muito medo, que você não sabia o que fazer e tudo que você queria era a mão do seu pai, a presença do seu pai e da sua mãe ali com você. A Bíblia vai dizer que Jesus em todo momento, que Deus em todo momento está nos ajudando, está cuidando da gente. Mesmo assim a gente chega para Ele e fala, eu não quero isso. A Bíblia vai falar também em Salmo 54, 18, quando eu disse, o meu pé vacila, a tua benignidade, Senhor, me susteve. Porque o Senhor nos sustenta quando nós erramos, porque o fato de nós estarmos perto dEle, dependendo dEle, não significa que nós não erraremos. Muito pelo contrário, nós continuamos errando, continuamos pecando, mas nós estamos vivendo perto do Pai e Ele nos corrige. Galera, o dia que vocês forem pais ou mãe, você vai ver que como é diferente. Eu não tenho como explicar o amor que eu sinto pela minha filha, pela Alice. Às vezes eu preciso castigá-la ou dizer algo mais duro, às vezes eu preciso dizer um não e aquilo me dói, mas eu sei que é necessário. Mas eu sei também que ela pode contar comigo em todas as situações. Mas como é triste quando ela se mete em enrascada e ela tenta se esconder de mim. Como se eu fosse brigar. Essa semana mesmo ela pegou uma seringa, ficava enchendo a seringa de água, aquela seringa de remédio. Ela ficava enchendo a seringa de água e jogando pela casa. E eu não tinha visto. E de repente eu chamei, Alice, eu chamei para outra coisa, ela já veio com o olho esbugalhado assim para mim. O que, papai? Eu já notei, né? Sem ela falar nada, eu falei, o que você está fazendo? Aí ela já, sabe por quê? Porque o pai sabe, Deus ele só olha, a palavra de Deus diz que Deus, quando a palavra nem nos chegou à boca, ele já sabia. A primeira coisa que a Alice falou foi, você não vai brigar? Eu falei, você nem falou como que eu vou brigar, sabe por quê? Porque ela sabe que estava fazendo o que não pode. E é triste isso. Eu sempre digo para ela, mesmo que você tenha errado, volte para casa, venha conversar com o papai. Talvez eu fique bravo, talvez na hora eu tenha uma reação que não seja melhor, mas aqui sempre será a nossa casa. Aquele filho vai dizer que, aquele texto vai dizer que o filho, quando chegou na lama, no fundo do poço, e talvez essa é a situação que você esteja vivendo. Você está no fundo do poço, você não tem mais para onde ir, você está comendo com porcos, você tem vontade de comer a comida do porco. Talvez sua vida esteja destruída, seu casamento está destruído, seu relacionamento com seus pais está destruído, sua moral está destruída, seus sentimentos estão destruídos. É hora de você voltar para casa. A Bíblia fala que aquele jovem olha, a Bíblia fala que ele cai em si, ou seja, ele se liga, ele para de viver só de sentimento e ele pensa,
Ele pensa algo que a geração de hoje não faz, a geração de hoje não pensa, não reflete, ela só vive de acordo com os seus sentimentos, mas ele pensa e fala: poxa, quantos lá na casa do meu pai, os funcionários dele, os servos dele estão comendo em fartura e eu aqui desejando comer a comida dos porcos. Eu vou voltar para a casa do meu pai e falar: pai, por favor, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra os céus, pequei contra ti, mas deixa eu ser pelo menos um dos seus empregados. E aquele jovem volta, e a Bíblia fala que aquele pai estava esperando por aquele filho, que ele ia todo dia ao portão esperar por aquele filho. E ainda quando ele está distante, o pai reconhece o filho, e o filho faz todo esse discurso para o pai arrependido, e o pai fala: não, você continua sendo meu filho. E o pai prepara uma festa, coloca um anel na mão do seu filho e fala: hoje nós vamos nos alegrar, porque o meu filho que havia se perdido, que havia decidido viver de maneira independente, voltou para casa. E hoje ele é de novo dependente do pai. Não importa o fundo do poço que você chegou, não importa as escolhas que você fez, Deus está convidando você hoje para voltar para a casa dele, depender somente dele. Como é bom ver alguns textos da Bíblia que diz assim: não andais ansiosos por coisa alguma. A gente vive nessa vida louca, gente, mas a Bíblia fala: olha os pombos, olha as aves, eles sempre têm onde comer, eles sempre têm onde dormir. E eu quero encerrar nessa noite dizendo para você que a dependência é o lugar onde os fortes não têm vez. Isso é tremendo, sabe por quê? Porque a dependência de Deus é o lugar dos fracos. E às vezes a gente bate no peito querendo ser forte. E essa fraqueza que eu estou dizendo não é uma fraqueza pejorativa, não. Essa fraqueza é aquela que a gente se joga diante de Deus e percebe a nossa insignificância diante dele e fala: Deus, torna a minha vida significativa, torna a minha vida de maneira que venha trazer algum significado, em que ela possa ser usada para o bem, que ela possa ser usada pelo Senhor para trazer vida às outras pessoas. A dependência é um lugar onde os fortes não têm vez. Você não precisa ser forte para depender de Deus. Ele quer te usar, Ele quer pegar a sua vida do jeito que está e cuidar de você. Eu quero acabar com essa frase de John Piper que diz assim: bendita a fraqueza que nos faz depender de Deus e que nos tira toda a esperança em nós mesmos ou na humanidade. Enquanto tem gente dizendo que o segredo para mudar a sua vida está dentro de você, que você pode ser o seu Deus, que a humanidade tem todo o poder para mudar e para transformar tudo, enquanto tem gente dizendo que o poder está totalmente no homem, essa frase vem para nos dizer que bendita a fraqueza que nos faz depender de Deus. Bendita a fraqueza. Não fique preocupado em se tornar um fraco, em trazer a Deus as suas necessidades, as suas fraquezas, porque eu tenho certeza que o Pai vai te acolher. Ele vai dizer que quando você é fraco, o poder dele lhe torna forte, porque é isso que a palavra de Deus nos diz, que o poder do Senhor se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Fortes são aqueles que batem no peito, fortes são aqueles que batem no peito e dizem: eu vou viver a vida como eu quero. Mas desses o mundo está cheio de ver pessoas perdidas, desesperadas, longes, vivendo aquele último resíduo de energia, aquele último resíduo de vida, porque já estão longes, desgrudados, separados, amputados de Deus, e o fizeram por escolha própria. Eu convido você
Volte para Deus. Deixe que Ele lhe coloque novamente nessa árvore. Deixe que Ele seja a videira da sua vida e você seja os ramos. Feche seus olhos. Em nome de Jesus eu venho te clamar, ó Pai, que o Senhor venha trazer, ó Deus, para a nossa juventude, para todos aqueles que estão escutando em casa, para os jovens dessa geração, o valor de depender do Senhor. Que esse não seja um valor esquecido na caminhada cristã, que esse não seja um valor esquecido na caminhada dos nossos jovens, que esse não seja um valor esquecido por aqueles que servem ao Senhor. Nós precisamos aprender a ser dependentes do Senhor. Que nós possamos nos lançar em nossas fraquezas, em nossos pecados, em nossos delitos aos seus pés e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Para que o Senhor possa nos aperfeiçoar, para que a força dEle possa nos fazer grandes, vitoriosos contra o mal, contra o pecado, contra a injustiça desse mundo. E assim possamos propagar o reino de Deus, o reino do Senhor por toda a terra. Se porventura tem alguém em casa agora que está dizendo: poxa, eu sou como essa pessoa que está comendo com os porcos agora. Eu cheguei no fundo do poço. Porque um dia eu cheguei lá atrás para Deus e falei: ó Deus, eu não quero viver essa vida que você está oferecendo não. A minha vida é melhor, eu quero ser o meu próprio Deus. Deus está dizendo para você hoje, através da palavra dEle: volte para casa. Sabe o que tem para você esperado lá? Festa, banquete, um lugar para você dormir e repousar. Tem um pai de braços abertos te esperando na porta de casa e dizendo: filho, seja bem-vindo. Esse pai vai tomar você, vai te lavar, vai te dar um banho, vai transformar a sua vida e vai dizer para você: venha, viva novamente, tenha vida, tenha energia novamente que emana diretamente do Criador de todas as coisas. É o que eu te peço em nome de Jesus, que a nossa juventude, que os jovens que passam por nossas vidas, que vivem ao nosso redor, possam perceber que sem Jesus, que distantes do Senhor, nós não podemos viver. Faça-nos fracos e que nós possamos entender que a dependência é um lugar para aqueles que não são fortes. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.